Olá, internautas do site radiobitinga.com.br. Estamos mais uma vez aqui em nossos estúdios, hoje recebendo com muito prazer a presença do Dr. Murilo Mancini. Ele, que é especialista psiquiatra, atendendo no Centro Médico Mancini aqui em Ibitinga, vai conversar um pouquinho conosco a respeito dessa ampla, vamos dizer assim, a psiquiatria hoje é um vasto campo que a gente pode discutir muitas coisas. Dentre elas, um bate-papo aqui que nós teremos com o Dr. Murilo Mancini. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença, Murilo. Boa tarde, eu que agradeço. Vamos tentar esclarecer um pouquinho, desvendar esse mistério, como você disse. Vamos ver o que eu posso ajudar. Muito bem, então. Bom, a psiquiatria é um campo curioso, muito complexo e, acima de tudo, ele é muito amplo. Doutor Murilo, você é especialista em alguma área específica que faz o atendimento diferenciado aqui em Ibitinga? Terminei a residência agora. Há 3 anos atrás mudaram as regras da residência, antes eram 2 anos, passaram a ser 3, porque realmente tem crescido muito o conhecimento sobre os transtornos mentais. Não sei, eu tive a oportunidade de fazer uma boa residência, eu fiz no Hospital das Clínicas de São Paulo e não senti necessidade de fazer uma área, me dedicar mais especificamente a uma área, não. Me considero um psiquiatra geral, como tem os clínicos gerais, seria um psiquiatra generalista. Muito bem. E qual é a faixa etária hoje, né, que mais procura um consultório de psiquiatria? Eu acho que de todas as faixas etárias são comuns procurarem um consultório por motivos bem diferentes, né? Tem doenças específicas de cada faixa. As doenças mais conhecidas geralmente iniciam na idade adulta, mas tem algumas doenças na infância e agora que tem acontecido e eles têm me procurado bastante, são os idosos que começam a desenvolver um processo demencial, tem muita alteração de comportamento, precisa medicar, precisa tentar atrasar a evolução dessa doença. Então, acho que tem a maioria é da idade adulta, mas tem necessidade, todas as idades me procuram. Desde uma pré-adolescência até a fase adulta, digamos a melhor idade, a terceira idade. Hoje exatamente. Não se tem exatamente um número expressivo de uma faixa etária específica, né? Nós temos aí um todo. Isso. Na adolescência, você falou, são mais comuns problemas com drogas. Agora, o que tem acontecido é por causa de bullying, por causa de alguns problemas familiares, também já estão iniciando mais rápido transtornos de ansiedade, transtornos de humor, e esses acabam sendo a maioria dos atendimentos, porque atingem todas as idades. Vamos falar de um tema que diríamos na verdade, uma doença, né? Hoje é uma doença que se tornou polêmica porque ela é meio que a doença da atualidade, né? As pessoas brincam até que se chama doença das celebridades, que é chamada de transtorno bipolar. O que significa, doutor Murilo? E é verdade que a maioria das pessoas que são atingidas por essa doença, na sua maioria, são mulheres? Realmente está muito na moda o transtorno bipolar. Tem se falado muito, mesmo os psiquiatras têm feito mais diagnóstico sobre a doença e tentado tratar, às vezes, de maneira até exagerada. É uma doença que cursa com alteração de humor. Humor a gente diz assim, do astral, do ânimo da pessoa. Então, o que todo mundo já conhece seria a depressão, né? Que é a pessoa com muita tristeza, com uma falta de energia, alterações de sono, de apetite, de concentração, aquela prostração. Acho que quando fala depressão tem mais ou menos uma imagem montada na cabeça. E o transtorno bipolar, ela pode ter essas alterações de humor para a depressão e tem o contrário disso, que é o que a gente chama de mania. Mania na psiquiatria é o contrário da depressão. Então a pessoa pode ficar eufórica ou muito irritada, com mais energia, uma menor necessidade de sono, fica muito impulsiva. Junto com essa euforia vem uma busca por desejos, por satisfação de desejos, e isso pode ser muito prejudicial, porque gera gastos, é comum se endividarem, pode gerar sintomas até psicóticos, da pessoa estar se sentindo tão bem e começar a se achar mais do que um profeta, alguma coisa do tipo, um ator famoso, e aí fazer dívidas, fazer
comportamentos impulsivos, como usar droga, às vezes até aumentar o número de relações sexuais. Tudo isso é muito perigoso e a gente tem evidenciado que realmente acontece numa parcela importante da população. Eu tenho dúvida um pouquinho, sempre que faz essa comparação entre homens e mulheres, eu acho que as mulheres acabam se predispõem mais a procurar ajuda. Às vezes os homens têm esses problemas e não por vergonha, acha que aquilo vai estigmatizá-lo, acabam não aceitando muito ajuda. No caso do transtorno bipolar, a gente não vê essa diferença tão grande entre homens e mulheres. Parecem que são iguais os números. É que mulher tem mais depressão. Isso já é bem constatado. E como que é feito o tratamento desses pacientes desse transtorno bipolar? Porque quando a gente fala de bipolar, são dois polos. A gente entende que são dois lados aí, né? Na verdade, a pessoa enfrenta ou passa por duas pessoas. A característica que se é colocada em pessoas com transtorno bipolar é que ela tem duas faces, né? Ela tem duas características extremas. Uma hora ela está muito feliz, outra hora ela está muito triste. E como se é feito o tratamento? Esse tratamento, ele exerce um período muito grande ou demanda de acordo com o histórico do paciente, enfim, como que é realizado? Através de remédios, através de terapia, né? Através da psiquiatria em si, com certeza, mas eu quero dizer assim, a aplicação de remédios é tão importante quanto uma terapia? Isso, para os pacientes que são portadores do transtorno bipolar, é uma doença realmente que cursa em fases, né? Não é que a pessoa se apresenta em algumas horas triste, nas outras horas já muito feliz, isso até pode acontecer, mas são raros. Geralmente cursam em fases. Então, algumas fases elas estão bem, que é o normal da pessoa. Aí passam meses, 2 meses muito triste, em depressão. E às vezes 1 mês ou algumas semanas com essa euforia importante. Então, o tratamento a gente tem que realizar com estabilizadores de humor. Tem algumas medicações que ajudam a controlar o humor da pessoa. Diminuem a incidência de depressão e de mania. Esses estabilizadores de humor, infelizmente, ainda tem que ser tomados a vida inteira. Depois que a gente faz o diagnóstico, a pessoa vai continuar tomando esses estabilizadores de humor. E aí, nas fases, quando a pessoa está em depressão ou está em mania, a gente pode adequar um pouquinho a dose do remédio até que essa fase passe. Muito bem. Isso é bom fazer até uma avaliação, porque tem pessoas que confundem o transtorno bipolar com fases de euforia que ocorrem no dia a dia, que são sintomas do estresse. Está correto? Está correto. Todo mundo tem oscilações de humor importante por acontecimentos da vida. A gente fica triste, às vezes com algumas perdas financeiras, perda de familiar. Isso às vezes dura mesmo alguns dias, algumas semanas, mas faz parte da vida, assim como também podemos ficar muito felizes. Imagino que alguém que ganhe na Mega Sena, que ganhe um prêmio, que vai casar com a mulher amada, nasce o primeiro filho, também vai ficar um bom tempo muito feliz. Mas isso, na alteração do transtorno bipolar, isso passa da conta, né? É uma tristeza que a pessoa passa a desejar morrer, por exemplo, e na mania é uma alegria, igual eu falei, que a pessoa pode começar a se sentir até alguém muito especial, assim. Muito bem. E já que nós falamos de transtorno bipolar, a gente tem também outra doença, ou chamada de síndrome, né? Eu dei uma estudada na internet, a gente lê muitos livros, as revistas hoje em dia falam muito, inclusive tornam muito polêmico, né, essa questão, porque uma parcela substancial da população também sofre de um mal chamado síndrome do pânico. O que significa, doutor Murilo? E também se esse distúrbio, essa doença tem muita proximidade com o transtorno bipolar no quesito de tratamento. A síndrome do pânico é uma doença que tem crescido muito, ela tem por origem os sintomas ansiosos, então pessoas mais ansiosas, que são um pouco mais controladoras, costumam apresentar síndrome do pânico. Como é que ela se apresenta? Ela se apresenta em crises, a pessoa de maneira súbita começa a sentir um medo subjetivo, muitas vezes não sabe do que é, ou é um medo simplesmente de passar mal. Essa ansiedade gera alterações físicas,
como taquipneia, palpitação, tremores, às vezes arrepios. Isso realmente ela sente. Né? Eu gosto de explicar para os pacientes que é assim, a ansiedade faz parte da vida. A gente tem que ter ansiedade para se preparar para eventuais dificuldades, né? E quando essa pessoa está muito ansiosa, seria a ansiedade um sentimento de que algo ruim vai acontecer. E o corpo se prepara para se proteger de algo ruim. E as alterações fisiológicas do corpo é realmente como se precisasse ter aquela resposta de luta ou fuga, né? Então começa a respirar mais rápido, o coração a bater mais forte, porque na cabeça daquela pessoa tá acontecendo alguma coisa muito ruim, ela vai precisar correr, vai precisar lutar. Entendi. Então tem todas essas alterações, são fisiológicas mesmo. O problema é que ela dá uma interpretação de que aquilo é uma doença, de que tem que fazer alguma coisa, de que vai morrer, e aí acaba procurando postos de saúde, recebem medicações, fazem exames, e que geralmente não tem nada, não tem nada. É só ansiedade. E essas crises se tornam tão importantes e são tão fortes, as pessoas que sentem ficam com tanto medo de sentir de novo que acabam tendo um comportamento muito evitativo. Não sai sozinha, não sai de casa, às vezes não fica nem sozinha em casa. Isso paralisa a pessoa. Quanto às medicações, as medicações na psiquiatria são muito inespecíficas, né? Então, alguns remédios a gente usa para o transtorno bipolar também ajudam a controlar a ansiedade, mas tem medicações melhores. Inclusive, a base do tratamento são com antidepressivos.